O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam perdoados todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez, uma saudação especial a todos os romeiros, romeiras, de longe e de perto, que se encontram aqui na casa de Nossa Mãe Maria, Nossa Senhora de Nazaré. Sintam-se todos acolhidos e acolhidas. E a você que nos acompanha através da rede Nazaré de televisão e também através da rádio Web Basílica, a qual pode ser sintonizada através do portal basilicadenazaré.com.br, ou mesmo você pode instalar no seu celular ou tablet o aplicativo que já se encontra à sua disposição. E também uma saudação especial a você que nos acompanha em vários lugares do mundo, através da rede mundial de computadores. Os nossos irmãos e irmãs internautas, contem sempre com as nossas orações e que os seus projetos, anseios e desejos possam ser realizados, mesmo estando fora do nosso querido Brasil. Irmãos e irmãs, ontem, durante a missa das 18 horas, nós começamos de forma clara e objetiva o Círio de Nazaré de 2015. Ontem houve a missa do envio. Toda a nossa igreja, a partir da celebração de ontem, já se encontra em peregrinação, ou seja, já se encontra em preparação à maior festa mariana de todo o mundo, que é o Círio de Nazaré. E a você que vai receber a imagem de Nossa Mãe, Nossa Senhora de Nazaré, em sua casa, você que já está se preparando para este encontro amoroso de filho e de filha com Nossa Senhora de Nazaré, desde já, meu irmão, minha irmã, que todos aqueles desejos, anseios que você traz no seu coração possam ser atendidos. E na celebração de ontem, quanta manifestação de carinho, de devoção de tantas pessoas para com a nossa Mãe Maria, Maria de Nazaré. Os enfeites, as rosas, todas sendo oferecidas para ela. Maria, que é a nossa mãe, uma mãe muito dedicada. Mas, durante a cerimônia de ontem, olhando para a devoção do nosso querido povo, eu fiquei me questionando: será que esta é uma devoção para muitas pessoas de forma externa ou de forma interna? Porque não adianta nada eu fazer uma preparação para receber a minha mãe, Nossa Senhora de Nazaré, de forma externa, mas
se o meu coração não está preparado. O meu coração, minha irmã, e também o coração de cada um daqueles e daquelas que são filhos e filhas de Nossa Senhora, neste momento precisam ser transformados numa verdadeira berlinda, onde a imagem de Nossa Senhora de Nazaré estará sempre presente, sendo venerada por si mesmo e também pelas outras pessoas. E a corda que nós utilizamos para puxar esta berlinda que está dentro do nosso coração é a corda das boas atitudes, dos bons gestos, é a corda da justiça, é a corda da fidelidade, é a corda da misericórdia, como nos fala o Evangelho de hoje. Ou seja, nós precisamos estar sempre arrastando esta berlinda com muita devoção, com muita confiança e segurança. Por isso, meu irmão, minha irmã, neste tempo de peregrinação, onde nós estaremos levando a imagem de Nossa Senhora de Nazaré a tantos lares, a tantas famílias, que seja o levar a imagem não de forma exterior, mas de forma interior, mostrando o nosso amor, o nosso carinho, a nossa devoção, a nossa confiança a esta grande intercessora junto a Deus, a quem nós chamamos carinhosamente de Nossa Senhora de Nazaré. O Evangelho de hoje, Jesus está chamando a atenção dos seus contemporâneos, mas também chama a atenção de cada um de nós sobre a nossa autenticidade. Nós precisamos ser verdadeiros. Jesus está questionando os fariseus e os mestres da lei que se preocupavam com a exterioridade. Eles se preocupavam em observar a lei, mas um observar de forma exterior. Pagavam o dízimo, porém eram pessoas que estavam longe de Deus. Pessoas que frequentavam as sinagogas, mas frequentavam de forma exterior. Eram verdadeiros zumbis. Estavam ali presentes apenas de corpo, mas o espírito estava longe de Deus. E Jesus está chamando a atenção deles, estão chamando eles de hipócritas, pessoas que pregavam uma coisa, porém faziam totalmente diferente daquilo que pregavam. E já a primeira leitura nos mostra como deve ser o verdadeiro discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, como deve ser aquele que vai levar a palavra de Deus. O texto de hoje, da primeira leitura, que é a primeira carta aos Tessalonicenses, e este é chamado por muitos historiadores, estudiosos, como o primeiro escrito do Novo Testamento, como o primeiro escrito do cristianismo. É uma carta que foi escrita na cidade de Corinto, no inverno do ano de 50 e 51 da nossa era cristã. O apóstolo Paulo, que teve que fugir da cidade de Filipos por causa da perseguição, ele então vai para Tessalônica pregar o Evangelho. Tessalônica era uma grande cidade, uma cidade muito rica, uma cidade comercial, uma cidade marcada pela presença de vários pensadores e de vários pregadores da filosofia e de várias religiões. E por causa do anúncio da palavra de Deus, o apóstolo Paulo também aí em Tessalônica vai ser perseguido e ele vai ter que fugir. E quando ele chega em Atenas, ele então pede para que seus discípulos, Timóteo e Silas, voltem a Tessalônica para averiguar como está aquela comunidade fundada pelo apóstolo Paulo. E chegando lá, Timóteo e Silas vão perceber que o povo daquela comunidade de Tessalônica
continuam sendo fervorosos, continuam sendo fiéis ao projeto missionário iniciado pelo apóstolo Paulo. Continuam fiéis a Cristo Jesus, nosso Senhor. Mesmo diante das perseguições, mesmo diante das dificuldades, aquele povo de Deus que ali se encontra continua fiel ao projeto de Deus. Ou seja, eles estavam vivendo a fidelidade, a justiça e a misericórdia. A primeira leitura nos mostra que, mesmo diante das tribulações, mesmo diante das perseguições, nós, como cristãos autênticos, temos que nos manter fiéis ao anúncio da palavra de Deus, ao anúncio do Evangelho. Esta leitura, meu irmão, minha irmã, serve para cada um de nós que estaremos fazendo a nossa peregrinação. Quantos lares vão abrir as portas e janelas para acolher a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré? Mas também vamos encontrar alguns lares, algumas famílias que vão fechar as portas e janelas da sua casa e de seus corações ao receber a imagem de Nossa Senhora. Mas a palavra de Deus do dia de hoje convida a cada um de nós a permanecermos fiéis, a não desanimarmos. Pelo contrário, temos que permanecer sempre firmes no anúncio da palavra de Deus. Maria, que é a primeira discípula, a primeira anunciadora da Boa Nova trazida por Cristo Jesus, ela convida a cada um de nós a permanecermos fiéis. E quando houver a tribulação, a perseguição, a incoerência, a incompreensão, Maria nos ensina de como devemos nos comportar, guardar tudo no coração. Nós precisamos, meus irmãos e irmãs, a fazermos silêncios, principalmente diante das incompreensões, das injustiças, porque a palavra de Deus é muito mais importante. E o Evangelho nos ensina que nós não devemos nos preocupar com os acontecimentos exteriores, mas devemos nos preocuparmos com os acontecimentos interiores. Nós não podemos anunciar a palavra de Deus pensando em aplausos, pensando em elogio, mas devemos anunciar a palavra de Deus porque nós somos profetas, anunciadores da justiça e denunciadores de tudo aquilo que vai contra essa justiça, justiça esta chamada nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, como peregrinos e peregrinas, anunciadores da palavra de Deus, sejamos perseverantes. Maria estará sempre caminhando conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.